O Figueirense estreou com derrota no Orlando Scarpelli pelo Campeonato Brasileiro da Série C nesta segunda-feira. Entrou em campo pela segunda rodada do Campeonato Nacional. Recebeu a equipe do Maringá, que na estreia havia vencido a Ferroviária, enquanto o Figueirense, na estreia, a gente lembra, empatou no jogo contra o Ipiranga, que, como eu comentei aqui no vídeo, na minha análise, com indícios de melhora, né, de evolução e de que poderia ser algo a desbravar o Figueirense, quem sabe melhorar. Mas o jogo de hoje já mostra algo bem diferente, algo desanimador, né? Não sei se tem diferença na qualidade dos elencos, tá? Dos adversários, né? Maringá e Ipiranga. Eu acho que são dois times aí que não devem nem brigar para cair, talvez briguem ali pelo G8, né? Pelo quadrangular final. O Ipiranga já chegou a disputar acesso, o Maringá é a segunda temporada na Série C, se adaptou muito bem, então eu acho que nível por nível o Figueirense pegou duas equipes até próximas, né? E na primeira rodada mostrou um desempenho melhor, talvez pelo adversário estar na primeira rodada, não se sabe, mas hoje foi bem abaixo. Vamos falar então do jogo, né? O Márcio Zanardi que mandou a campo o Figueirense hoje com Fabrício no gol, Léo Maia na ala direita, Lucas Dias, Felipe Santiago e Jonathan de zagueiros, Arthur Henrique na ala esquerda, Renan Areias, Rainan, Dudu e Jean Gabriel, Igor Bolt ali no ataque. O Zanardi, que no banco de reservas ele foi com o goleiro Antônio da base, tá? O Vavá, que foi contratado do Camboriú, por opção técnica, não foi relacionado para o jogo de hoje, né? Então não tem lesão, não tem nada, apenas uma escolha do Márcio Zanardi não relacionar o Vavá. E aí, então, o Igor Gabriel, que a gente sabe, está fora, e o Antônio acabou sendo reserva no jogo de hoje. O time do Maringá, escalado pelo Moisés Egert, veio com Tony no gol, Joe na lateral direita, Travassos e Felipe e os zagueiros, com o Kelvin, o Bonifácio, Camarão, Pira, Negueba, Giovanni e Calito. O Figueirense que no primeiro tempo, né, foi quando eu consegui prestar mais atenção depois ali na reta final do jogo, mas num primeiro tempo em que o Maringá já começou melhor, né, buscando o jogo, o Figueirense começou a responder, mas a gente viu na base da eficiência, né, o Maringá não chegou tanto, mas quando chegou foi eficiente, fez gol. O Figueirense não conseguiu chegar com qualidade, né? Teve finalizações ruins. E aí o Maringá já... Primeiro que ele já abre o placar com 11 minutos depois de muito martelar, né? Ele chegava principalmente ali pelo lado direito, e depois de uma cobrança de escanteio, no bate-rebate, sobra para o Felipe, que faz o gol. E nos acréscimos do segundo tempo, esse gol eu acabei não conseguindo ver na hora, mas mais uma boa jogada. A bola enfiada ali pela esquerda, o toque por baixo do Fabrício, né? Uma jogada bem trabalhada do Maringá, indo para o segundo tempo, para o intervalo com 2-0 para o Maringá e criando uma pressão gigante no Márcio Zanardi, né? Eu acho que muito se critica ele pela escolha dos três zagueiros, mas no jogo contra o Ipiranga o time acabou atuando bem, entendi a escolha dele de manter o esquema, né? Nesse jogo não deu certo e aí ele já faz substituições na volta do intervalo, né? Eu acho que tentou corrigir, né? Então, de acordo na visão, e dar mais ofensividade, claro, se já tá perdendo de 2, perdendo de 3, que vá para cima buscar pelo menos aí no mínimo um empate ou quem sabe a virada. E aí ele já tira o Jonathan e também o Renan Areias. Ele coloca o Lucas Alves e o Zé Carlos, duas opções mais ofensivas, tirando um zagueiro e um volante, né? Então ele faz a substituição que creio que boa parte da imprensa pedia, torcedores pediam, né? Então acabou dando ofensividade para o time. E vamos ser bem real, é que não mudou. A gente não viu diferença, né? Ele colocou mais ofensividade no time, o Figueirense não conseguiu produzir. Então eu acho que o problema talvez não seja o técnico, né? Talvez seja o elenco e o Figueirense ainda precisa melhorar aí esse elenco para a Série C para disputar aí um quadrangular final. Eu acho, na minha visão, fica isso, né? Ele, enfim, colocou o esquema de três zagueiros. Eu, fazendo a minha leitura, entendo a escolha dele, né? Porque fez um bom jogo lá contra o Ipiranga, conseguiu um empate, né? E aí vem pro jogo em casa também nessa opção. E aí, quem sabe liberar mais o time, deixa só os três zagueiros, libera o Arthur e o Léo Maia para atacar, né? Ficando com mais opções ofensivas, só que o jogo não se desenrolou como talvez se imaginasse pelo lado do Zanardi e do Figueirense, de que talvez o Figueirense pudesse construir mais, e o Maringá foi quem ditou o ritmo do jogo no primeiro tempo, né? E aí acaba que já fazendo 2-0, então na volta do intervalo ele faz substituições ofensivas, e a verdade é que a gente não vê diferença no rendimento do Figueirense, então eu acho que peça por peça acaba que no final a culpa acaba não sendo do técnico, né, na minha visão, porque, enfim, ele fez trocas e o rendimento não mudou, né? Eu acho que está mais nas peças no elenco
do Figueirense. E aí, aos 40 minutos já, né, uma bola lançada para o Raí Natalino, mais um erro aí do Fabrício, sai muito mal, se adianta. Acho que era o Felipe Santiago que estava na jogada, puxa a camisa dele, tenta fazer a falta, e aí o Natalino, inclusive, muito bem, ele decide seguir na jogada, né? Se algum jogador mais malandro já se joga ali, cava a expulsão do Felipe Santiago, ele preferiu seguir em pé e fazer o gol, né? Então, fez o 3-0, ainda nos acréscimos, daí o Lucas Alves desconta para o Figueirense. Creio que o Lucas Alves, talvez sim, o torcedor, não sei se já tem, mas creio que tenha. Eu acho que o Lucas Alves já merece ser testado aí como titular, é uma boa opção que vem aparecendo no ataque do Figueirense, e aí sim eu concordo que talvez possa ser uma crítica ao Zanardi, que ainda não tem utilizado ele tanto. Talvez na próxima partida, com gol, pode ser que já seja titular, vamos ver, né? Depende das escolhas do Zanardi, mas na minha visão acho que o Figueirense tem um problema muito maior do que apenas o técnico, né? Eu acho que na verdade o Zanardi não é nem um problema, né? Ele está tentando corrigir tudo que ele vê de errado, né? Da antiga gestão de treinador, do Vaguinho. E assim, se a gente for comparar carreira por carreira, a gente sabe que o Zanardi tem trabalhos mais expressivos nacionalmente. Então, na minha visão, deve-se confiar mais na leitura do jogo e nas mudanças do Zanardi. Não quer dizer que ele vai acertar tudo e não possa errar no Figueirense. Pode ser que sim, né? Mas eu acho que entre confiar numa montagem de um elenco por um Márcio Zanardi e um Vaguinho Dias, eu ainda confio mais no Zanardi. Vaguinho é mais aquele treinador de time pré-estadual aqui no Catarinense, né? Chega no Campeonato Brasileiro e não consegue o mesmo rendimento. Então, acho que é todo esse processo do Zanardi trazer algumas peças, né? Dá para ver que muitas peças são jogadores que já trabalharam com ele, então dá para ver que ele está tendo parte no futebol do Figueirense, mas até o momento não se tem resultados, né? E agora, claro, o Figueirense se prepara para mais um jogo para a Série C, mais uma semana de preparação, e na próxima rodada recebe mais uma vez, né? Joga no Orlando Scarpelli no domingo, às 6h30 da tarde para a noite, recebe o Botafogo da Paraíba. Jogo difícil, Botafogo da Paraíba, que venceu os 2 primeiros jogos, e é um time que vem com investimento, treinado pelo Lisca, jogadores de alto investimento como o Nenê, que é um cara, né, de longa idade, mas que tem todo seu cuidado, mantém a saúde, a performance em alta, então é um nome perigoso sim. Vai ser mais um jogo difícil para o Figueirense esse contra o Botafogo da Paraíba. E vamos ver, né, se o Márcio Zanardi resiste até lá, se vai ser ele treinando no Figueirense. Estou gravando esse vídeo logo após o jogo, ainda até talvez esteja rolando a coletiva agora, né, se já foi noticiado. Mas claro que saindo e confirmado, qualquer coisa eu faço um shorts e posto aqui no meu canal a minha opinião sobre isso. Queria que os amigos comentassem também aqui no vídeo, deixassem um like, se inscrevessem, claro, compartilhar aí com os amigos. Também comentar, né, o que esperar do Figueirense nessa Série C. Lembrando que para esse ano, só 2 rebaixados, mas o início de campeonato do Figueirense com 2 rodadas ainda é preocupante, porém, se a gente olha pelo outro lado, são mais 17 rodadas, ainda dá tempo de reagir. O que esperar do Figueirense nessa Série C? Comenta aí embaixo que na semana que vem a gente volta para falar mais do Figueirense, talvez essa semana aí para falar sobre a saída do Zanardi, mas para a gente falar do jogo, na semana que vem a gente volta para comentar Figueirense e Botafogo da Paraíba. Um abraço a todos e até a próxima aqui no canal dos Adrossi.